Olá, meus inscritos do canal Você e Deus, aqui é Marcelo e com mais um áudio, mais um vídeo então para abençoar a tua vida, trazendo uma reflexão bíblica, um texto bíblico e dentro do possível, conforme Deus nos usa, né? Nós queremos abençoar a tua vida. Eu quero falar hoje sobre conselhos práticos para uma vida abençoada por Deus. Mas antes de entrar no assunto e de ler o texto, eu quero fazer um pedido para você. Que você que tem nos acompanhado, que tem gostado e tem crescido, ou de alguma forma o conteúdo que nós temos postado aqui tem abençoado a tua vida, nos ajude. Se inscreva no canal, se você já é inscrito, toda vez que você receber um vídeo, deixe o seu like. E também compartilhe com outras pessoas, envie para pessoas que você ama, pessoas que você deseja que conheçam também a Deus. Assim você vai estar nos ajudando a anunciar, a divulgarmos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a todo ser humano. Tá? Então, feito esse pedido, te agradecemos e vamos adiante. Conselhos práticos para uma vida abençoada por Deus. Eu quero basear então a minha reflexão de hoje em Provérbios, capítulo 21, versículos 1 a 8. A versão que eu estou usando aqui é a versão Almeida, Revista e Atualizada. O texto diz o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então aqui estão o texto onde nós estaremos refletindo. Então, você quer ter uma vida abençoada por Deus? Então, ouça estes conselhos da palavra de Deus. O texto do versículo 1 nos ensina que nós devemos deixar Deus nos dirigir em tudo, Deus guiar a nossa vida. Por que é importante a gente deixar Deus dirigir a nossa vida em tudo? Por pelo menos 3 motivos. Porque seus planos e pensamentos para nós são de paz e não de mal, paz e plenitude. Segundo, porque Ele sabe o melhor para nós. Terceiro, porque só Ele pode abençoar de uma forma completa. Então, amado, quando nós deixamos Deus dirigir a nossa vida, dar uma direção para nosso viver, em todas as áreas da nossa vida, em tudo, significa todas as áreas da nossa vida. Então, como que eu sei disso? Eu sei porque a palavra de Deus ensina que os pensamentos de Deus, os planos de Deus são de paz e não de mal, são de prosperidade para a minha vida. Prosperidade, quando eu digo aqui, é muito além da prosperidade material. É a prosperidade no sentido de alegria, de progresso na intimidade com Deus, é de certeza que você pode dormir, deitar sua cabeça no travesseiro à noite e dormir bem, porque você passou um dia onde você fez o bem para todas as pessoas dentro da possibilidade. Você buscou a paz com todas as pessoas durante o dia. Isso são atitudes que agradam a Deus, e com certeza a Bíblia diz que aquele que busca a Deus, Deus de alguma forma, Deus abençoa a sua vida. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. A Bíblia diz que Deus é aquele que abençoa, e não acrescenta dores, e nós somos abençoados. Deus tira do ímpio e dá para o justo, e abençoa o justo até mesmo quando ele dorme. Justo aqui é aquele que anda com Deus. É aquele que anda com Deus. E por quê? Porque somente Deus pode abençoar plenamente. Então, nenhum homem sobre a face da terra tem o poder, a autoridade, a capacidade de agir e abençoar alguém de uma maneira completa, satisfatória, plena, no sentido prático da palavra.
Então, deixe Deus dirigir a sua vida em tudo. Segunda lição, segundo conselho, versículo 2. Avalie sempre suas reais motivações. Então, quais são os motivos de a gente avaliar as nossas reais motivações? Fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e nos avaliarmos a nossa conduta, aquilo que nos motiva, o alvo que nós, os planos, sonhos, desejos que nós temos, projetos, para ver se aquilo vai edificar, aquilo vai trazer um benefício real para nós, concreto, que vai satisfazer a nossa alma. Então avalie sempre as suas reais motivações. Por quê? Porque o homem, ele olha quase sempre a aparência. A tendência do ser humano é olhar para a aparência, é aquilo que ele pode ver. Mas Deus, ele vê as intenções do coração. Então você pode estar tendo um projeto, um plano, trabalhando em prol de algo que não é o que Deus quer para você, mas você foca naquilo que é aparente, né? E você quer chegar lá e de repente no meio do caminho algo acontece, alguma dificuldade acontece, algum acidente, algum imprevisto que você não consegue alcançar e você se frustra, se decepciona e então você passa a culpar os outros. Então traz uma série de consequências negativas quando nós estamos focados em algo, motivados por algo, mas aquele algo não está dentro do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então por quê? Porque nós olhamos a aparência, mas Deus vê as intenções do nosso coração. De repente aquilo que nós estamos projetando, planejando, trabalhando para alcançar não é aquilo que agrada a Deus, não agrada a Deus. Então Deus, ele conhece a tua intenção, ele conhece o teu coração. Segundo, porque a autoavaliação é o melhor caminho para não cometermos tantos erros. A Bíblia em nenhum momento diz que nós vamos deixar de errar no momento em que nós começamos a andar com Deus. A Bíblia diz inclusive que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Tá? Então há a possibilidade da pessoa que anda com Deus falhar? Há. Há a possibilidade dela em algum momento da caminhada cair? Há. Mas aquele que é justificado, aquele que anda em justiça, anda na justiça de Deus, mesmo que ele caia, ele não ficará prostrado, ele se levantará e continuará a caminhada. Sacudirá a poeira da sua roupa e continuará. Por quê? Porque ele tem temor a Deus. E quando a gente se avalia as nossas atitudes, os nossos projetos, os nossos planos, e procura enquadrá-los com a direção de Deus, segundo o que Deus quer para nós, a gente comete menos erros. Isso é uma coisa clara, muito prática na vida cristã. Terceiro, porque somos resultado de nossas decisões certas ou erradas. Então, toda decisão que nós tomamos, ela traz consequências para o nosso futuro. A decisão que nós tomarmos, independente do assunto, ela vai nos levar para uma direção. E essa direção, se for uma decisão certa, vai trazer bênção, alegria, felicidade, paz. Agora, se ela não for uma decisão correta, ela vai trazer ruína, desgraça, miséria e todo tipo de acontecimentos destrutivos. Tá? Então somos resultado de nossas decisões certas ou erradas. A Bíblia chama isso de lei da semeadura. Está lá em Gálatas capítulo 6. A lei da semeadura. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Essa é uma realidade prática e espiritual. O versículo 3, ele nos ensina que nós devemos praticar a justiça, porque esta agrada a Deus. Praticar a justiça porque esta agrada a Deus. Por quê? Porque fazer o que é certo evita muitas injustiças. Então sempre tome a decisão, tome a posição de fazer o que é correto, que é verdadeiramente correto. Porque aquilo ali vai evitar muitas injustiças mais adiante. Por quê? Porque Deus promete honrar aos que buscam a justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus deve ser o nosso alimento. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então nós devemos buscar a justiça de Deus. Ela deve ser o nosso alimento, é ela que deve nos saciar, é ela que nós devemos desejar para poder viver uma vida abençoada por Deus. O versículo 4 nos ensina que nós devemos ter cuidado com o orgulho e a arrogância. Por quê? Porque os dois são pecado.
Tá? O orgulho e a arrogância, os dois são pecado. E você sabia que o orgulho e a arrogância, ou vaidade, foram os pecados em que Satanás acabou caindo? Na verdade, ele não caiu, né? Ele criou, foi ele que foi o primeiro pecador. Então, por causa do orgulho, por causa da vaidade, da arrogância, Satanás caiu. Ele era um anjo, né? Lá na presença de Deus, e ele acabou caindo da presença de Deus, saindo, sendo expulso da presença de Deus por causa desses dois pecados aqui. Tá? O que é pecado? É aquilo que é errar o alvo, é aquilo que nos desvia da vontade de Deus. Então, por que os dois são pecado? Porque os dois nos impedem de aprendermos mais e sempre. Então, a pessoa orgulhosa, a pessoa arrogante, ela tem dificuldade de baixar os seus olhos e de elevar os seus ouvidos, prestar atenção nas orientações, nas instruções, nos conselhos, para que ela possa ser abençoada. Então, os dois impedem a pessoa, né, orgulho e arrogância impedem a pessoa de aprender mais e sempre, cada vez mais e sempre, tá? Quando eu fiz o curso de teologia, na disciplina de educação cristã, tinha uma frase muito interessante lá a respeito do ensino-aprendizagem, que diz que nós nascemos aprendendo, nós crescemos e nos desenvolvemos aprendendo, e nós ainda morrendo, a gente morre aprendendo. É uma verdade, a gente nunca vai saber tudo nesta vida. Então, se nós formos pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que realmente baixam a cabeça no sentido de não ter orgulho e aprendem a ouvir os conselhos, as orientações, então nós podemos aprender mais e sempre. Por quê? Por que devemos ter cuidado com orgulho e arrogância? Porque os dois afastam as pessoas de nós, até as que amamos. Então a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é arrogante, ela acaba repelindo, ela acaba afastando as pessoas. As pessoas não têm prazer em estar perto dela, porque tudo ela se acha melhor, tudo ela se acha que ela sabe mais, que ela pode mais, que ela tem mais. Então, ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Ninguém quer se sentir menos. Ninguém quer se sentir pior, menor. Todo mundo quer, pelo menos, ter uma companhia, ter alguém agradável ao seu lado. Então, a pessoa orgulhosa e arrogante, ela acaba afastando as pessoas dela. Até mesmo as pessoas que a amam, não tem mais prazer em estar perto dela. O versículo 5 também nos ensina que nós devemos planejar bem tudo na vida. Então, a pessoa que planeja, que se programa, a pessoa que se organiza na sua vida, ela tem muito mais chance de alcançar êxito nos seus empreendimentos. Por que é importante, então, o texto nos ensina, o versículo 5, nos ensina a planejarmos bem tudo na vida? Porque quem planeja tem 50% do caminho percorrido, ou seja, ele sabe por onde começar, ele sabe aonde andar e ele sabe aonde ele vai chegar, tá? E ele tem muito mais condições de, no meio do caminho, quando surgirem os imprevistos, surgirem os percalços, ele tem condições de passar por cima ou contornar para chegar no seu propósito, chegar no seu objetivo final. Então, quem planeja tem 50% do caminho percorrido. Por que é importante planejar bem tudo na vida? Porque planejar diminui em muito a chance de dar errado. Então, quem planeja, né, ele já, no meio do seu projeto, ele já prevê os obstáculos, as dificuldades, os imprevistos. Então, ali ele pode prever, claro que poderão acontecer, mas ele pode prever e se antecipar. Então, quando ele se antecipa, ele diminui, né, a chance das coisas darem errado. Então, planeje bem tudo na vida. Por quê? Porque teremos uma visão mais completa de tudo. A pessoa que se planeja, ela consegue ter uma visão panorâmica do início, o meio e o fim do processo. E ela vai crescendo também, vai aprendendo junto em todo o processo na prática. Então, quando a pessoa planeja tudo, ela tem uma visão mais plena, mais completa de tudo. E temos também aqui, versículos 6 e 7, nos ensina que nós devemos fugir da mentira e da violência. Por quê? Porque os dois acabam esfriando a bondade e a fé. Então a mentira,
A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, ele diz assim que as pessoas hipócritas, elas ficam tão acostumadas com as mentiras que a mente delas se torna uma consciência queimada, uma consciência corrompida, uma consciência que não tem mais sensibilidade para as coisas morais, as coisas verdadeiras. Então, acaba esfriando a bondade e a fé. Por quê? Devemos fugir da mentira e da violência, porque mentir tira a sua credibilidade diante das pessoas. Uma pessoa que mente, ela mente 1, 2, 3, 4, e na hora que as pessoas descobrirem que é tudo mentira, ela perde o crédito. E quando ela falar uma verdade, as pessoas vão achar que é mentira, porque ela mentiu tantas vezes, e as pessoas já não acreditam mais, que quando ela fala a verdade, as pessoas acham que é mentira ainda. Então ela perde a credibilidade diante das pessoas. E último, porque a violência só atrai mais violência, ou seja, um abismo chama outro abismo. Uma mentira vai exigir que você crie outra mentira para encobrir a primeira, e aí uma terceira para encobrir a segunda, e assim, né, um efeito cascata, e vai chegar uma hora que não terá mais saída, porque a mentira tem perna curta, né? Então, aqui estão, queridos, os conselhos práticos para ter uma vida abençoada por Deus, tá? Deixa eu só fazer rapidamente uma revisão. Deixe Deus dirigir em tudo você. Avalie sempre suas reais motivações. A justiça agrada a Deus. Cuidado com o orgulho e a arrogância. Planeje bem tudo na vida e fuja da mentira e da violência. Praticando esses elementos aqui, querido, você vai, com certeza, Deus vai se agradar na sua vida. E com certeza as portas poderão se abrir, oportunidades poderão aparecer. Deus pode te abençoar, e a Bíblia diz que até mesmo dormindo nós podemos ser abençoados por Deus. Então que essa palavra possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida, a sua trajetória. Você que talvez esteja desanimado, esteja aí abatido, esteja frustrado, decepcionado com a vida, porque você tem planejado muitas coisas e elas não têm dado certo. Aguente firme, busque a direção de Deus, deixe Deus mostrar para você o que Ele quer para você e através de você. E com certeza, aquilo que você tem perdido, no momento certo, Deus pode restituir. No momento certo, portas podem se abrir. No momento certo, a bênção de Deus pode ser derramada sobre você. Não desista, não desanime, continue com Deus. Volte o vídeo se for necessário, anote cada um dos elementos aqui, desses conselhos práticos, e pratique na sua vida, aplique na sua vida prática. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.